Você já se perguntou por que no Brasil o rico continua cada vez mais rico? E a classe média é aquela que fica correndo atrás de recibo de escola, recibo de dentista, recibo de psicólogo? Chegou aquela famigerada época do ano em que essa sensação de injustiça ganha CPF e DARF. É temporada de quê? De imposto de renda. E atenção, o prazo final não é 31 de maio, não vai se confundir, é dia 30. Não vai se atrasar pro portão do Enem do adulto, pelo amor de Deus. Toda essa discussão que envolve imposto de renda ganhou um novo personagem esse ano. O projeto de lei 1087 de 2025. A proposta do governo que promete fazer com que os super ricos finalmente paguem mais imposto e deixar ali 13 milhões de brasileiros livres da mordida do leão. Tá, mas será que o Brasil vai mesmo deixar de ser paraíso fiscal das elites? Ou é só mais um balde embaixo da goteira disfarçado de justiça tributária? Vamos lá! Quando a gente compara apenas a alíquota nominal do imposto de renda, o Brasil parece até leve, 27,5% no máximo. Só para você ter uma ideia, na França essa alíquota pode chegar a 55,4%, na Dinamarca 55,9%, Reino Unido 48%, Alemanha 45%, Estados Unidos 37% federal, pode chegar até 50%, dependendo do estado. Parece mesmo que a gente tá o quê? Num paraíso, né? Só que a alíquota nominal, esses 27,5%, não conta toda a história. No Brasil, por trás desse número aparentemente baixo, tem uma realidade muito diferente. Existe ali um monte de isenções que beneficiam justamente quem tem mais dinheiro, mas por conta de um sistema completamente disfuncional que a gente já falou em outros vídeos. Aqui no Brasil, dividendos não são tributados. Penduricalhos da alta casta do funcionalismo público também não. Mas esse último aí, esse paraíso fiscal do judiciário, foi assunto de outro vídeo. Procura aí porque vale super a pena saber. Agora, voltando para o nosso assunto de hoje, uma pesquisa do IPEA revelou que os ultra ricos, os famosos 0,1% mais ricos, pagam menos de 10% de IR efetivamente. Tá, mas o que o Brasil está fazendo para tentar melhorar isso? Pois é, chegou o tal do PL 1087 de 2025. Na prática, o governo está propondo o quê? Isentar milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, tributar quem ganha muito. Mas calma, torcedores, calma. Antes de comemorar, sair distribuindo meme anticapitalista ou me cancelar porque acha que eu sou contra, deixa eu te contar uma coisa, essa proposta não é uma revolução. É mais um tipo de ajuste. Longe da reforma que a gente precisa, que envolveria o imposto de renda da pessoa jurídica. Já falei aqui também sobre isso. Mas é um passo na direção correta, então vamos por partes. Primeiro, o alívio. Se você ganha até 5 mil por mês, parabéns, se a proposta passar do jeito que tá, vai zerar o seu IR na fonte, você não vai pagar mais nada, e isso é ótimo, né? Eu duvido que tenha algum brasileiro que seja contra isso, ninguém é contra isso. Só acha que eu sou contra isso quem vê meus vídeos pela metade, mas tudo bem. Agora, se você ganha entre 5 mil e 7 mil, você entra numa faixa de transição. Acima de 7 mil, zero desconto, a sua vida continua a mesma que é hoje. Uma lógica de uma progressividade, quem ganha menos, paga menos. E é a primeira vez, talvez, em anos, que a gente está vendo isso sair do discurso e virando, de fato, um cálculo. Segundo o Ministério da Fazenda, mais de 13 milhões de brasileiros vão parar de pagar imposto de renda mensalmente. Quase 40% da base? Tudo bem, é uma medida de alívio para a base da pirâmide, mas alguém precisa pagar essa conta, né? E aí entra a estrela do projeto, o tal IRP-FM. Não gostei do nome? Não gostei do nome, porque eu acho que parece nome de rádio do interior, né? IRP-FM, pelo amor de Deus. Imposto de renda da pessoa física, mínimo. Tipo assim, se você ganha muito, vai pagar pelo menos alguma coisa, mesmo que seus rendimentos sejam isentos ou tributados na fonte. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa recebe mais de 600 mil por ano, ela entra ali no espectro do IRP-FM. A alíquota vai de 0 a 10%, dependendo do valor. Passou de 1.200.000 por ano, alíquota cheia, 10%. E não para por aí. Lucros e dividendos acima de 50 mil por mês, se o projeto for aprovado, vão ter uma retenção na fonte de 10%. Agora, segura essa. Esse novo imposto é calculado por fora do imposto de renda tradicional. Ele é o quê? Um apêndice, um overlay tributário. E o cálculo é nível pós-doutorado. Tá, vou explicar mais ou menos. Você pega todos os seus rendimentos, inclui o que era isento, aplica uma alíquota progressiva, deduz o que já foi pago no imposto de renda normal, confere o redutor, vê a alíquota da empresa que te pagou esses dividendos e no final pode ter certeza que você ainda não sabe se vai pagar certo ou não. Tem que respirar, né? Sério. Se você não tem um contador ninja, boa sorte. Demos um passo em direção à complexidade e algo que a gente deve criticar nesse projeto.
Porque até para a Receita vai ser difícil fiscalizar isso tudo. O projeto exige cruzamento de dados, e eu não estou falando que eles não têm esses dados, tá? Eles têm. Cálculos de alíquotas efetivas, identificação do tipo de rendimento, tudo isso para não tributar demais quem já pagou. Ah, e se você pagar mais? Ok, a Receita promete que vai te devolver no outro ano. Para tentar evitar a injustiça, o projeto criou uma coisa chamada de redutor. Funciona assim. Se a soma da tributação da empresa mais o IRPFM da pessoa ultrapassar o limite, e aí a gente tem limite de 34%, 40%, 45%, dependendo do setor, o governo vai aplicar um redutor para compensar o excesso, que é para a pessoa jurídica não tributar demais e depois ainda tributar na física. Legal? Funciona só por um milagre. Porque esse teto que eles estão falando praticamente nunca é alcançado. Nunca é alcançado, sabe por quê? Porque as empresas têm incentivos, compensações, isenções. Na prática, o redutor vai ser tipo aquele extintor de incêndio que só funciona se for terça-feira com lua cheia. Tá, tem outro problema gigante também que tem pouca gente falando. Estados e municípios vão perder dinheiro. Por quê? Porque grande parte da grana que eles recebem vem justamente do IR retido na fonte sobre salários. E se milhões de brasileiros deixarem de pagar IR na fonte, então, governador nenhum gosta de perder receita, uma das coisas que a gente já aprendeu nos últimos anos. Prefeito, então, muito menos. A chance disso virar uma guerra no Congresso é enorme. O governo até mandou uma lá que o aumento do consumo vai compensar, um negócio meio uma curva de Laffer às avessas, uma coisa horrorosa, mas vem cá, vem aqui comigo. ICMS sobre arroz e ISS sobre salão de beleza não vão bancar folha de pagamento estadual, né? Semana passada, durante a instalação da comissão especial que vai analisar o projeto de lei 1087, o relator deputado Arthur Lira, já conhecemos o deputado Arthur Lira, fez algumas declarações que merecem a nossa atenção. Ele admitiu que as alíquotas propostas para quem ganha acima de 600 mil podem ser revistas. Isto não significa, deputado Zé Guimarães, que tal alíquota não possa ser alterada ou que não possam ser buscadas medidas compensatórias alternativas. Sim, pode ser que esse limite de 50 mil por mês suba até 100 mil, enfim. Se a conta já era muito difícil de fechar do jeito que o governo propôs, com mais benesses é que a coisa pode fazer o quê? Degringolar de vez. Lembrem-se, ninguém é contra a isenção. Ninguém. Mas o dinheiro tem que sair. E ele tem que sair de algum lugar. Se todo mundo tiver benefício, como é que a conta fecha? Aí é só imprimir dinheiro, tipo imprimir dinheiro, não vai fechar nunca. Toda essa discussão ainda precisa acontecer dentro desse ano. Ou então, a isenção não vai valer em 1º de janeiro do ano que vem. É muita confusão para pouquíssimo tempo. Agora vamos ser justos. O projeto de lei 1087 é um avanço, sim, tem boas intenções, sim. Mas boa intenção em política tributária sem coragem de mexer nas distorções estruturais continua sendo ali um remendo. É como se o governo dissesse: olha, a gente sabe que o sistema é injusto, mas por enquanto a gente vai remendar aqui os buracos mais gritantes, os mais problemáticos. E enquanto isso a gente vai empurrando os outros problemas para debaixo do tapete. Se te deu um nó na cabeça, uma faísca de raiva, tá funcionando, atingir meu objetivo aqui. Porque entender o sistema é o primeiro passo para você não ser engolido por ele. Eu sempre repito isso aqui. Semana que vem tem mais. Segunda-feira, 9h30 da manhã, aqui no Estadão, na coluna Não Vou Passar Raiva Sozinha. Um beijo e eu vejo vocês lá.